peço aos irmãos que abram a sua Bíblia em Mateus, capítulo 18. Mateus, capítulo 18. Irmãos, a minha mãe está bem, viu? A dor vem e vai, ainda bem, né? Mas, que eu falei para a irmã de manhã ali, né? Quando você estiver sem nenhuma dor, você já está na glória. Tá? Então, não tem jeito. Passou dos 40, é complicado. Irmãos, Mateus capítulo 18, eu vou ler apenas do verso 1 até o verso 5. Diz assim: naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, é a mim que me recebe. Amém? Irmãos, humildade. Às vezes confundimos humildade com aquela roupa já surrada, né? Aquele irmãozinho que vem às vezes no culto. Hoje é difícil isso, né? Ninguém aqui está de chinelo, né? Mas na minha época isso era comum, né? Na minha igreja tinha um irmão que ele vinha com a havaiana azul e a outra preta, porque não tinha outra, né? E a gente confunde às vezes humildade com isso. Mas interessante que nesse texto aqui, nós aprendemos, irmãos, isso aqui, irmãos, é muito sério. Isso falta hoje, né? Quando a gente se torna pastor, a gente vê muita coisa que não via antes, por estar à frente da congregação. Mas é interessante, irmãos, que o Evangelho de Cristo, é o seguinte: aprendemos que o Evangelho genuíno é um modo de vida. Viu, meus irmãos? O Evangelho, não esse Evangelho genérico aí fora, mas o Evangelho genuíno, ele é uma forma de vida. E essa forma de vida não é um projeto religioso. Essa forma de vida, que é o Evangelho, é um projeto profético. Então, o crente em Jesus Cristo, se ele é um crente genuíno, a forma de vida dele é um projeto profético, que começou lá em Abraão. Vemos que a igreja começou lá em Abraão, viu? Quando você lê sobre Abraão, você anula um pouco Abraão e olha de Abraão até hoje, ali é um projeto de vida. Todo o crente, segundo a palavra, ele é abençoado como o crente Abraão. Por quê? Porque Abraão, ele creu. Então, meus irmãos, o projeto de vida do crente é o Evangelho. E esse Evangelho nos ensina humildade. Viu, meus irmãos? Humildade. Não é outra coisa. O projeto de vida do crente em Cristo Jesus é o Evangelho de Cristo em sua vida. Esse é o nosso projeto de vida. E o texto de Mateus, irmãos, esse texto aqui começa com uma pergunta: quem é o maior no reino dos céus? Quem é, meus irmãos? Quem é o maior no reino dos céus?
Para muitos é o pastor da igreja. Que erro, né? Para outros é o diácono, é o obreiro. Para outros talvez seja a nossa irmã austrelina, né? Eu não sabia. Ela tem 63 anos de membresia, membro da igreja. Talvez seja ela. Irmãos, essa é a nossa grande questão nessa manhã. Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, irmãos, interessante que Jesus, por isso que eu gosto dele. Ele é preto no branco. Irmãos, Jesus é fantástico. Ele não vai me enganar, ele não vai te enganar. Lembra quando está lá aquela multidão de discípulos, ele fala assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que não come a minha carne e não bebe meu sangue, não tem parte comigo. O texto diz que só ficou os 12. E quando ficou os 12, a gente olha para o texto, parecia que ele ia falar assim, vocês também não vão me deixar não, né? Não, ele fala assim, e vocês? Vocês também não querem ir embora? Viu, meus irmãos? Esse é o nosso Jesus. Ele vai nos dizer o que nós precisamos ouvir. Irmãos, e a Bíblia, não esqueça disso, a Bíblia sempre vai falar contra nós. Porque irmãos, nós somos figurinha difícil. Não somos? Como somos? Não é? Irmão, nós somos terríveis. Talvez você está aqui nessa manhã e tem um irmão do outro lado que você não pode nem olhar para a cara dele. Se eu olhar para ele, eu vou voar no pescoço dele. Irmão, mas o projeto de vida de Jesus é um outro projeto. É um projeto que não é dessa vida. É uma mensagem que não é desta vida. É uma mensagem dentro do plano de Deus. E aqui, irmãos, está a pergunta que é a grande geradora de conflito e de confusão entre nós, não é verdade? Quem é o maior? Irmãos, e com os discípulos não foi diferente. No capítulo 16 de Mateus, Jesus fala assim para Pedro, Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. No capítulo 17, Pedro, Tiago e João testemunham a transfiguração de Jesus. Irmãos, os grandes milagres de Jesus, ele sempre chamava Pedro, Tiago e João. E eu penso, irmãos, que isso subiu na cabeça de um deles, dos 3 ou de todos os 12. Isso é interessante, meus irmãos. Por eles estarem junto com Jesus, Jesus ter uma certa afinidade com esses 3, mas não esqueça que esses 3 estão sendo preparados para uma obra gigantesca. Mas o texto indica que eles começaram a se achar mais importantes. Eu sou o líder do ciclo de oração. Eu sou o líder da intercessão. Eu sou o líder dos jovens. Irmãos, quem trabalha em empresa, sabe o que é isso. Eu trabalhei numa empresa, 10 anos com um amigo meu. Nós dois éramos moxarife. Olha, 10 anos de amizade, uma coisa fantástica. A gente almoçava junto, a gente pulava junto, a gente ria junto. E um dia, o chefe falou assim, você agora vai ser encarregado. No outro dia, não é mais amigo dele. Ele já tinha mudado comigo. Irmão, o ser humano é assim. Você quer conhecer uma pessoa, dá poder para ela. Você vai saber quem é essa pessoa de fato. Irmãos, esse aconteceu com os discípulos. Jesus está a caminho da cruz,
ele está indo para entregar a sua vida, e os discípulos estão discutindo qual deles será o maior no reino dos céus. Irmãos, aqui dentro, quem será o maior no reino dos céus? O pastor Aguinaldo. O pastor Samuel vai entrar primeiro na porta do reino dos céus. Irmãos. Irmãos, se a gente não cuidar, a igreja sobe e a gente fica. Essa é a verdade. Então, irmãos, queridos, o reino do céu, ele tem muitos valores. E aqui está um deles, a humildade. Irmãos, interessante isso, e quem trouxe valor a essa palavra humildade, quem trouxe valor a você ser humilde, foi Jesus Cristo. Que na sociedade da época, ser humilde era sinal de fraqueza. Sabia disso? Viu como, irmãos, queridos, os valores do reino são invertidos. Os valores do reino, a pirâmide, ela está de ponta cabeça. E Jesus, quando ouve essa pergunta, irmão, se fosse os pastores, né? Gabinete. Não, Jesus dá uma resposta igualmente na proporção da pergunta. Sabe qual que foi a resposta de Jesus? Chamar uma criança. Ele pegou uma criança. Irmãos, não esqueça, a criança aqui é uma criança de 2000 anos atrás, viu? Não é as crianças hoje. As crianças hoje estão cheias de direito, né? O meu vizinho lá foi dar uma cintada na menina. Irmão, a cintada faz parte às vezes. Eu tomei muita cintada. Eu apanhava até amarrado às vezes, porque eu era terrível. Ele deu uma cintada, e eu estava lá no dia. Daqui a pouco, parou a viatura na porta da casa do homem. A filha de da delegacia da parte do pai. Então, irmãos, aqui, essa criança aqui, desse texto aqui, quando ele pega essa criança e coloca no meio deles, irmãos, ali há muito significado. Quando ele pega uma criança, ele fala assim, irmãos, isso é sério, não brinque com isso. Ele falou assim para eles, se vocês somos nós, irmãos. Se vocês não vos converterdes, e se vocês não se tornar como esta criança, irmãos, é Jesus falando, de maneira nenhuma, vocês vão entrar no reino dos céus. É sério, meus irmãos. A proposta de Cristo nesse texto para os discípulos é a seguinte, vocês estão olhando como se comporta a sociedade da época de vocês. Mudem de direção. Não se comportem como esta sociedade. Essa sociedade se comporta como que as crianças não têm nenhum valor. E os próprios discípulos fizeram isso lá atrás, lembra? Estavam caminhando com Jesus, aí trouxeram crianças para Jesus abençoar. O que eles fizeram? Vocês estão atrapalhando o mestre. Viu como que era a questão daquela sociedade? Ele disse, não, dá aqui. Deixa elas virem até mim, porque das tais é o reino dos céus. Irmãos, como é que está o nosso termômetro de humildade? Em outro texto ele fala assim, cada um considere os outros superior a você mesmo. Irmãos, olha que briga boa, né? Eu chegar para o Gideão, você é mais importante do que eu. Aí o Gideão fala assim, não, você é mais importante que eu. Olha que briga boa, irmãos. Olha, mas nós não queremos essa briga. Irmãos, os discípulos, eles queriam prestígio.
Eles queriam posição. Eles queriam estar acima da média. Aí, irmãos, eu olho para Lucas 7, 28, Jesus fala assim, olha interessante, sobre João Batista. Ele fala assim, olha, para aquele povo, olha, dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Lembra desse texto? Irmão, Jesus era nascido de mulher? Era. A gente sabe que tem algumas prerrogativas aí, né? Mas ele era nascido de mulher. Mas ele fala assim, dentre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Mas ele fala assim em seguida, mas o menor no reino é maior do que João. Aí João fala assim, interessante, agora João falando de Jesus. Olha, esse aí é aquele que eu havia dito a vocês, que viria uma pessoa maior do que eu, porque antes de mim, ele já existia. Aí ele fala assim em João 1,30, e é necessário que ele cresça e que eu diminua. Viu, irmãos, a relação de... Irmãos, eles eram primos. Olha a relação de primos. Um dizendo que é maior, o outro dizendo, não, ele é maior do que eu. Viu, irmãos? Olha que briga gostosa. Irmãos, o reino dos céus não será adquirido por prestígio, por posição social. O reino do céu é para aqueles que entendem a sua plena dependência do Senhor. Amém, meus irmãos? Viu? O que vai acontecer aqui hoje à noite foi o Espírito Santo que providenciou. Viu, meus queridos? O que está acontecendo com a igreja hoje, pessoas levantando as mãos e aceitando Jesus, é porque o Espírito Santo está movendo os corações. Nós não temos mérito nisso. Não temos, meus irmãos. Nós somos instrumentos usados por Deus. Irmãos, e diga a vocês, e falando de mim mesmo, e às vezes o meu instrumento não está bem afinado, mas a misericórdia de Deus alcança as pessoas. É isso, meus irmãos. Segundo o nosso mestre, a porta de entrada no reino dos céus começa com a humildade. É você entendendo que você está entrando naquela porta. Ai, irmãos, eu vou entrar. Eu não vejo a hora de entrar no céu, meus irmãos. E quando eu chegar lá, se eu não entender que ali é graça pura, ali é um favor que eu não merecia, vai ficar difícil. Naquela sociedade, irmãos, as crianças da época, elas não tinham nenhum direito legal, sabia disso? Naquela época não havia lei para criança. Né? Hoje temos o estatuto da criança e adolescente, né? Temos aí tantas regras. Hoje, quando apreende o menor, né? Não pode falar assim, ele está sendo preso. Não, ele está sendo apreendido. Naquela época não. As crianças da época, elas eram totalmente dependentes dos seus pais. Tudo o que elas recebiam dos pais, era recebido como dádiva. Não tinha direito. Olha, meus, que ensino para nós nessa manhã. Humildade, meus irmãos. Humildade. Abaixo da cruz, como disse alguém aí fora aí, não sei mais quem é. Para nomes são terríveis. Mas alguém disse isso. Abaixo da cruz, estamos todos nivelados. E o teólogo McNally diz o seguinte, que o maior é aquele que não tem
nenhuma questão de grandeza. Esse é o maior. Aquele que entende o tamanho dele no reino dos céus. Então, meus irmãos, aqui Jesus encerra dizendo isso para aqueles discípulos, vocês não estão entendendo nada. Irmãos, naquele momento, os discípulos não entendiam o que era o reino dos céus. Você entende o que é o reino dos céus? Você entende os valores do reino dos céus? Tá invertido o negócio. Em Marcos, vai falar assim, aquele que quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Aquele que quiser ser grande, seja o menor entre vocês. Aquele que quiser ser grande, seja servo. Irmãos, irmãos, eu não encontro, talvez eu não tenha lido muito, né? Mas eu não encontro dentro da igreja de Jesus essa coisa de voluntário. Eu encontro servo. O próprio Jesus disse isso. Eu não vim para ser servido. Eu vim para servir e dar a vida em resgate. Irmãos, nós estamos prontos a servir? Irmãos, o servo não tem nenhum direito, querido. Se o servo não servir, ele não serve. E se você ler, quando Paulo fala desse servo em Romanos, a palavra servo ali no grego, lembra aquelas embarcações antigas? Eu gosto de filme épico, né? Que está lá embaixo, aquele monte de gente remando, com os pés acorrentados, e quando o navio batia, ou o navio ia a pique, eles eram os primeiros que morriam, porque eles estavam presos. Essa é a expressão de servo que o apóstolo Paulo usa, e ele mesmo se fez servo. Vê, meus irmãos? Irmãos, se nós queremos adquirir direitos, você tem que ir lá para o Tribunal de Justiça. Se você quiser ser grande, você vai ter que ir para uma empresa e brigar muito. Mas se você quiser ser servo, você está no lugar certo, a igreja. No lugar certo. Irmãos, não tem um lugar na face da terra, se tivesse, vocês me avisam, mais necessitado de servo do que a igreja, não é verdade? Irmãos, nós estamos aí, o nosso grupinho ali, né? Que a gente se reúne ali, todo mês, para falar sobre igreja. Nós estamos fazendo da tripa coração para arrumar servos. Porque voluntário se arruma aí fora. Porque o voluntário é assim, ele faz, eu vou fazer quando eu quero, quando não der eu não vou, não preciso avisar. O servo não, o servo ele se doa pelo reino. É isso aí, meus irmãos, a igreja precisa de servos. Nós precisamos de servos. Jesus precisa de servos. E está aqui, vocês querem servir, vocês vão ter que engolir sapo. Engole um sapo com as pernas abertas. Vê, meus irmãos? Você quer viver em paz com o seu irmão, que é isso que a Bíblia ensina, são os valores do reino. Considere o seu irmão superior a você. Não chegue até ele achando que você é o bambambam, é a última bolachinha do pacote. Não, meus irmãos. Como diz, o filósofo Cosmo, ele fala assim, você quer andar com a pessoa, conhecer ela, come 1 quilo de sal com ela, né? Porque para comer 1 quilo de sal demora muito tempo, né? É isso, meus irmãos, essa é a relação nossa. Viu, irmãos? Irmãos, a igreja de Cristo não tem nada a ver com essa vida. Os valores do reino não são os valores do mundo. Os valores do reino são os valores que Jesus deixou. Leia Mateus capítulo 5 até o capítulo 7. Você vai entender o que é o reino dos céus. O que é ser um agente do reino. O que é ser um no reino dos céus. É isso, meus irmãos. Meu querido, seja servo. Porque se você não for servo,
se você não se despir dessa sua arrogância, se eu não me despir dessa minha arrogância, irmãos, eu vou ver a porta dos céus a anos-luz, porque eu vou estar no inferno. É isso, meus irmãos. Irmãos, a igreja de Cristo, ela vive em um outro contexto. A igreja de Cristo, ela caminha nas pegadas de Jesus Cristo. A igreja de Cristo, ela não está nem aí com o final do mundo, porque nós estaremos com o Senhor para sempre. Mas, irmãos, a glória, o reino, o estar no céu começa aqui, meu querido. Irmãos, você não vai ser servo no reino. Quando chegar no reino, já passou tudo isso aqui, ó. O servo é aqui, meus queridos. Nós temos que servir, o Senhor é aqui. É aqui que eu preciso ser bênção na vida dos irmãos. É aqui que eu preciso caminhar junto com o meu irmão. É aqui que eu tenho que buscar ter uma vida reta com o meu irmão. É aqui que eu tenho que tentar ajudar o meu irmão, orar pelo irmão, aconselhar o meu irmão. É aqui, meus queridos. Lá em cima, isso aqui já passou. Então, meus irmãos, isso é muito sério. Se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma. Irmãos, é Jesus dizendo, de maneira nenhuma, vocês entrarão no reino dos céus. Ai, irmãos, cuidado, cuidado, cuidado com esse teclado, cuidado com essa guitarra, cuidado com essa bateria, cuidado com essa transmissão. Isso aí, meus irmãos, é para servir a Deus. É para fazer o evangelho chegar mais e mais no lar das pessoas. Mas no dia que você colocar, eu sou, você vai, irmãos, você vai tocar bateria no inferno. Imagina? É, meus irmãos. Porque o reino dos céus não é isso aqui não, meu querido. O reino dos céus é paz, gozo, alegria no Espírito Santo. Meus discípulos andando com Jesus estavam totalmente... Irmãos, os discípulos não estavam entendendo nada sobre o reino dos céus. E eu dou um desconto para eles, porque ainda não tinha o Espírito Santo. Ainda não tinha nada escrito. Mas olha para esses homens, depois que eles receberam o Espírito Santo, depois que eles se converteram, eles mudaram de direção. E todos eles morreram como servos. Todos eles. O último foi o apóstolo João. A história conta que ele morreu com 95 anos, mais ou menos, e morreu de velhice. Mas todos os outros, vê, meus irmãos, o servo, irmãos, o servo ele paga o preço. Ele paga o preço pelo outro. Foi o que Cristo fez por nós, pagou o preço em nosso lugar. Amém, meus irmãos? Amém, né? Irmãos, que isso seja em nós uma realidade. Que nós possamos realmente saber que nós não somos superior a ninguém. Nem aqui e nem na vida além do túmulo. Amém. Vamos agora orar, meus irmãos. E após a bênção apostólica, será interrompida a transmissão para a nossa assembleia, tá? Irmãos, 2 avisos. O Ministério Infantil, eles prepararam uma exposição sobre o dia da Bíblia. Está lá no Salão Social. Após o culto, após a assembleia, desça lá. Tá muito bonito. Muito bonito, tá? E à noite, irmãos, temos batismo, viu? Teremos 5, né, pastor? 5 batismos, tá bom? Então venha, porque à noite vai acontecer o que Cristo disse. A festa no céu. 5 festas no céu. Tá? Por 5 pecadores que se arrependeram. Amém? Vamos orar e após a bênção apostólica, transmissão encerrada e cantaremos o último cântico. Deus querido, nós te exaltamos nessa manhã mais uma vez, Senhor. Nós glorificamos o teu santo e bendito nome e agradecemos a ti, Pai, pela tua palavra nessa manhã,
que vem, Pai, nos orientar, vir nos mostrar, Senhor Deus, qual deve ser a nossa atitude no reino. O Senhor nos mostra nessa manhã, Senhor, que a humildade é uma marca do crente. A humildade é a marca, uma das marcas da igreja de Jesus Cristo. Pai, que nessa manhã nós possamos, Senhor Deus, aprender. Possamos, Pai, colocar isso em prática, entendendo, Senhor Deus, que nós somos servos do Senhor. Estamos aqui para servir ao Senhor, para fazer a obra do Senhor, e entendendo que nós não somos melhor que ninguém. O reino dos céus não é herdado por posição, por prestígio, é herdado por servos que se dispuseram em trabalhar na Tua obra, Senhor. Oh, Pai, nos ensina isso a cada dia, e nos orienta nessa direção, para que possamos a cada momento, Pai, estar mais envolvido com a Tua igreja, mais envolvido com a Tua obra, e Pai, e cada dia mais longe desse mundo de tanta crueldade, Senhor. Que a nossa alegria, Pai, que a nossa motivação esteja em fazer a Tua vontade, e em andar de passos largos para a eternidade, Senhor. Nós oramos nesse momento, Pai, agradecido por tudo, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. E que a graça de Deus Pai, o amor de Cristo nosso Senhor, e as consolações do Espírito Santo, esteja com toda a igreja aqui e em toda a face da terra. Oramos no nome santo do Senhor Jesus. Amém.